Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Antes de nós começarmos a nossa meditação, a nossa partilha, vamos orar para agradecer a Deus pela graça que nos concedeu de estarmos mais uma vez reunidos e pedir que Ele fale para nós neste dia. Oremos em nome de Jesus. Pai, no poder que há no nome de Jesus, nós oramos, agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós e pela sua graça e misericórdia estamos aqui reunidos mais uma vez. Senhor, pedimos para que o Senhor esteja conosco nesse momento, que o Senhor fale para nós, que o Senhor manifeste o seu poder em nossas vidas, que a Tua palavra continue a transformar as nossas vidas para a Tua glória e honra, Pai. Que nós possamos diminuir e que o Senhor cresça cada vez mais. Em nome de Jesus nós oramos gratos. Amém. Bom, hoje nós vamos meditar num tema que tem que ver com um versículo que nós encontramos no livro de Lucas, numa conversa que Jesus estava a ter com Pedro, antes de se tornar seu discípulo. E o tema é: afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. E antes mesmo de nós irmos para o nosso texto central, gostava de fazer um resumozinho de quem era Pedro. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que Pedro, antes de se tornar discípulo de Jesus Cristo, ele foi um pescador comum, como os outros. Ele e sua família viviam da prática da pesca. Eram pescadores. E quando nós lemos o livro de João, no capítulo 1, começando do versículo 35, temos um breve historial de quem é Pedro, de quem ele veio e como ele chegou a conhecer a Jesus. Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, João estava ali outra vez com os dois de seus discípulos e, olhando para Jesus, que por ali passava, disse: este é o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? E ele lhes respondeu: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava. E passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: achamos o Messias, que significa Cristo. E o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro. Amém? Então nós conseguimos ver aqui essa história que é muito, muito interessante. André era irmão de Pedro. André, como nós lemos, foi discípulo de João Batista. E todos eles tinham essa esperança de um dia ver o Messias. João Batista foi enviado para pregar o arrependimento porque o Filho de Deus estava por vir para que se cumprisse a promessa de Deus sobre a salvação da humanidade, que se cumpre em Jesus Cristo. Então, João estava com os seus discípulos e ele foi abrir a boca e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus. E quando André e o outro ouviram essas palavras, decidiram seguir a Jesus. E Jesus percebeu que estava a ser seguido e perguntou-lhe: o que é que vocês querem? E eles disseram: Rabi, onde é que o Senhor está hospedado? Onde é que o Senhor vive? E ele lhes respondeu: vinde e vereis. E assim foi o momento em que em que André e outro discípulo tiveram contato com Jesus Cristo. O primeiro contato que eles tiveram com Jesus
de ter que conversar, de ter que procurar ter essa intimidade, foi nesse episódio. E quando André esteve com Jesus, teve esse privilégio, ele não guardou só para si. Foi contar essa novidade para o seu irmão, que se chamava Simão. E quando André esteve com Simão, ele disse, olha, achamos o Messias. E ele levou Simão a Jesus. E Jesus, quando olhou para Pedro, disse, tu és filho tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas. Eu achei uma bênção ter que ler essa história. Por quê? Porque parei e pensei, João, ou seja, André e Simão Pedro, eles eram homens que tinham fome e sede de Deus. Tinham sede e fome da palavra. O desejo de conhecer a Jesus não nasceu naquele momento. A ânsia de ter que conhecer o Messias, de esperar por ele, não nasceu naquele momento. Eu creio que Pedro e André, esses dois irmãos, cresceram num lar onde eles tiveram já o privilégio de ouvir sobre as profecias que eram dadas acerca de Jesus. Eu creio que eles já sabiam que um dia iriam receber o Messias, eles esperavam isso com ansiedade. Porque quando André foi ter com Simão, ele foi dizer, olha, achamos o Messias, nós encontramos aquele que tanto esperávamos. Quão bom é ter esse privilégio, essa honra de conhecer aquele que vocês tanto anseiam, aquele que nós sabemos que é o Salvador da humanidade, aquele que tinha sido prometido para salvar o povo de Israel. Então André, nessa alegria, foi explodir para o seu irmão, achamos o Messias, vamos, vou te apresentar Jesus. Eu não sei qual foi a reação de Pedro, deve ter ficado assustado, deve ter se perguntado, isso é mesmo verdade? E assim foram ao encontro de Jesus. Então, nesses versículos, nós conseguimos perceber que esta família ansiava pela vinda de Cristo. Era uma família que se alegrava por saber que o povo de Israel tinha uma esperança. O remidor assim apareceu, então isso foi motivo de alegria. E o texto que nós iremos meditar, o nosso texto central, está no livro de Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 a 11. Então, gostava que os irmãos fossem comigo para esse texto, a fim de entendermos o que aconteceu. Diz assim a palavra de Deus. Certa vez, às margens do lago de Genesar, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Mas por causa da tua palavra, lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes. Tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Amém? Então,
É aqui onde nós iremos centrar a nossa meditação. Como nós já falamos anteriormente, Simão, que é chamado de Pedro, ele já teve o contato com Jesus porque o seu irmão André o tinha apresentado. E a palavra de Deus vai dizer que certa vez, não sabemos, depois de terem se conhecido, não sabemos quanto tempo passou, né? Ele foi então junto do mar da Galileia e encontrou esses pescadores lá. Jesus ensinava assim, nesses lugares onde muita gente ficava reunida. E encontrando Pedro e os outros a pescarem, ele sentou-se naquele barco. E depois desse processo de ensino com as multidões, ele foi então dirigir a palavra aos pescadores e disse a Pedro: olha, lance a rede mais para lá. Mas Pedro disse: Senhor, nós já passamos toda a noite a pescar e não conseguimos pescar nada. Não tivemos êxito na nossa pesca, mas como é o Senhor quem manda, nós já conseguimos ver aqui a admiração e o respeito que Pedro tinha por Jesus. Como é o Senhor quem manda, então eu vou obedecer. E assim Pedro decidiu lançar a rede para o mar e, para o seu espanto, ao puxarem as redes, perceberam que ela estava tão cheia que era necessário que mais homens viessem para ajudar e que um outro barco pudesse estar aí para colocarem o peixe. É muito peixe. A quantidade era tão grande que era necessário que contassem com a ajuda de outros pescadores e que tivessem mais barcos aí, mais um barco para que pudessem encher de peixe. E Pedro, assustado com aquilo, vendo aquele milagre, algo que ele nunca tinha experimentado na vida dele, não sabemos quantos anos é que Pedro pescava, mas com certeza foi a primeira vez na vida deles que tiveram essa experiência maravilhosa, de ter que ter os barcos todos cheios de peixe, porque o mestre disse: lança a rede. E assim conseguiram colher um peixe que jamais tinham visto. E Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, admirado, assustado, com medo. Afasta-te de mim, Senhor, eu não sou digno, eu não posso estar contigo, porque sou um homem pecador. Eu achei assim estranho, mas por que Pedro teve essa reação? Ele tem que dizer: Senhor, afasta de mim, porque sou um homem pecador. Estávamos a falar de peixe, é peixe que estava a ser pescado. A colheita foi grande. Por que Pedro olhou para ele, para dentro de si? Porque Pedro fez uma sondagem da sua vida. Ele fez como é que nós... É como se ele tivesse usado um microscópio para ter que olhar para dentro de si e ver a sujeira que havia nele e dizer assim: eu não sou digno, meu Deus, eu estou diante de um ser tão santo que eu não sou digno de estar com ele. Como é que eu vou ter esse privilégio? Como é que o Senhor vai me brindar com isso, se eu não sou digno? Que o Senhor vá ter com outros homens, porque eu não sou digno, Senhor, afasta de mim, porque sou um homem pecador. E isso mexe, na verdade, com qualquer um que tenha a consciência que sem Jesus nós estamos perdidos. Quantas vezes nós, na nossa oração, quantas vezes no nosso caminhar, em meio às várias cambalhotas que a vida vai nos dando, que vamos tendo nessa vida, nós paramos e pensamos assim: Senhor, afasta de mim, porque não sou digno de estar contigo. Porque nós temos a consciência que é o pecado que nos afasta da presença de Deus. E nós temos aprendido que sem santidade ninguém verá a Deus. Mas, quando eu leio esse texto, eu consigo ver um Pedro humilde. Um Pedro que consegue reconhecer os seus erros e apresenta o seu coração a Jesus, confessando honestamente que não é uma pessoa digna de estar com uma pessoa santa.
E o pecado, na verdade, tem trazido isso para a humanidade. Quando nós vamos ler o livro de Gênesis, nós percebemos que há essa mesma postura em relação a Adão e Eva quando eles pecaram. Se nós formos ao livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 9 a 11, nós lemos o seguinte. Já sabemos qual é a história, né? Depois do homem ter pecado, nós sabemos que eles esconderam-se da presença de Deus. E diz assim: o Senhor Deus chamou o homem. Onde você está? Ele respondeu: percebi, fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus. Amém? Então, nós quando lemos esse texto, conseguimos perceber que existem semelhanças entre a reação de Pedro e a reação de Adão e Eva quando pecaram. Adão e Eva, depois de terem pecado, eles se esconderam da presença de Deus. Eles perceberam que estavam nus. E diante de Deus, eles perceberam que não eram dignos de estar com aquele que um dia já esteve, já conversou, já compartilhou, já teve intimidade com eles. Eles sabiam que tinham transgredido. E agora viam-se nus. Ficaram com vergonha. De repente você se vê sem roupa, sem proteção nenhuma. Eu não sei se é simplesmente a consciência de estar nu, de olhar para os seus órgãos fisicamente, ou se é no sentido de estar nu em relação à alma. Não sei qual, não sei qual foi a reação deles, se era simplesmente de se esconder, porque eles olharam e perceberam que fisicamente estavam diferentes, ou se é a consciência de que houve uma transformação na vida deles. Não sei se eles perceberam que havia impureza neles ou simplesmente a vergonha da nudez física. Mas me parece que se tratava também de uma nudez espiritual. O homem, quando está no pecado, ele não tem como estar na presença de Deus. Porque está contaminado. Porque Deus é santo. Então não há como haver comunhão entre a luz e as trevas. Então quem vive no mundo das trevas não tem paz quando vê a luz. A luz incomoda quem está a caminhar no mundo das trevas. Custa até dizer Deus, custa até dizer Pai, porque em Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Como chamar a um Pai quando na verdade nós transgredimos, quando na verdade nós abusamos da bondade desse Pai para conosco? Então Adão diz: eu temi, tive medo, tive vergonha, por isso me escondi. É a mesma reação que Pedro teve. Afasta-te de mim, porque eu não sou um homem digno. Parece que os olhos de Pedro se abriram para a verdade de que ele estava diante de um homem tão santo, digno de honra e de glória, que ele disse: oh meu Deus, eu não sou digno. Eu não sou digno de estar em sua presença. Tal como nós vemos Isaías, quando ele teve aquela visão, ele se prostra e diz assim: Senhor, eu não sou digno de estar em sua presença. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Então nós conseguimos ver aqui um cenário em que esses homens reconhecem a sua nudez diante da presença de Deus. Quando nós estamos a viver uma vida que não glorifica a Deus, é como se nós estivéssemos despidos. É como se estivéssemos a caminhar sem roupa pelas ruas. Que dignidade há numa pessoa sem vestes? Que dignidade há? Como é que você vai sair da tua casa sem roupa nenhuma e andar como se nada tivesse acontecido? Mas o pecado leva a pessoa assim. Leva a uma cegueira tão grande que a pessoa não consegue perceber que está nu diante de Deus. O pecado é isso. O pecado nos faz isso. Quantas vezes nós paramos e
pensamos na forma como está o estado do nosso coração e confessamos e abrimos nosso coração de forma honesta a dizer assim: Senhor, eu não sou digno de estar em sua presença. Quantos de nós é que têm essa consciência de reconhecer a nudez? Quantos se escondem da presença de Deus quando percebem que estão nus? Então, não tem como uma pessoa que realmente olha para a sua vida e percebe que não é digno de estar com Deus, não abrir a boca e dizer assim: Pai, é melhor o Senhor se afastar. Porque reconhece realmente que o Deus que nos criou, aquele que nos deu a vida, é um Deus digno de honra e de glória. E não pode ser tratado como uma pessoa qualquer. E de que se calhar nessa altura nós vamos ficar assim a pensar: bom, se esse Deus é santo e que diante dos nossos pecados nós não somos dignos de estar na sua presença, é melhor nem sequer lhe consultar. É melhor nem sequer nos aproximarmos da presença dele. Por isso é que Adão e Eva se esconderam de Deus. Por isso é que Pedro, olhando para a sua vida, disse: não, afasta-te de mim porque sou um homem pecador. Mas é engraçado que esse mesmo Deus, que é santo, também é um Deus misericordioso. Amém? Apesar de nós sermos pessoas que não merecemos o perdão de Deus, ainda assim, aquele mesmo Deus que nos criou tem sido tão bom e tão misericordioso para conosco, que é o mesmo Deus que nos resgata do poder das trevas. O homem pecou lá no jardim, se escondeu da presença de Deus, mas foi Deus quem o procurou. Não foi o homem que foi à procura de Deus para se reconciliar com ele, mas foi Deus quem procurou o homem para que pudesse voltar a ter essa aliança com ele. Porque o homem, diante do pecado, foge da presença de Deus. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele nos procura. Ele quer que nós voltemos ao lar. Esse é o desejo de Deus para com a nossa vida. Nós precisamos entender que o Deus Santo que nós servimos, que quando nós olhamos para a nossa vida e percebemos que não somos dignos de estar em sua presença e nos afastamos, nos escondemos de vergonha, de medo, porque sabemos que transgredimos, é o mesmo Deus que nos resgata das trevas para a luz. Então nós devemos nos sentir privilegiados por sabermos que servimos a um Deus que é não só um Deus de justiça, mas também um Deus de amor. A sua misericórdia, as suas misericórdias se renovam todos os dias. Amém? Então, quando nós vamos para o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16 e 19, nós vamos entender então qual é o propósito então de Jesus Cristo. O que é que o Senhor quer nos trazer de mensagem para as nossas vidas? Qual é o plano de Deus para a humanidade? Porque Pedro, quando olha para Jesus, ele fica assustado, ele diz: eu não posso estar contigo. Mas na verdade Deus tem um plano para a humanidade. E quando nós lemos o capítulo 4, versículo 16 a 19, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Então, o projeto de Deus para a humanidade é esse: resgatar o homem das trevas, da perdição, trazer salvação para a humanidade, para os pobres, para os miseráveis, para os perdidos. É para isso que o Senhor veio, para libertar os que estão oprimidos, aqueles que se escondem lá nos seus pecados.
que não se sentem dignos de estar na presença de Deus. Jesus veio para nos resgatar desse esconderijo, para nos trazer vida e vida em abundância. Esse é o propósito da vinda de Cristo. Porque se calhar Pedro devia estar se perguntar: por que o Senhor está comigo? Por que o Senhor veio logo ter conosco? Por que o Senhor está a fazer essas maravilhas? Por que o Senhor está a nos conceder essa graça? E foi a mesma resposta que Jesus foi dar para Pedro. Quando nós lemos o versículo 10 e 11, nós percebemos isso. Nós lemos até o versículo 9, mas ao lermos no capítulo 5, o versículo 10 e o versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Bem, depois deles terem apanhado aquele peixe todo, depois de Pedro ter aberto o seu coração e ter dito que não era digno, o versículo 9 diz assim: pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas. Amém? É o mesmo conselho que o Senhor dá para todos nós. Não temas. De agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Amém? Então o Senhor estava a cumprir a sua promessa. Quando nós lemos o livro de Isaías, a palavra de Deus diz que ele veio para libertar aqueles que estavam presos. Ele veio para dar vista aos que estavam cegos. Veio para proclamar o evangelho aos pobres. Esse é o propósito de Cristo. Por isso ele disse para Pedro: não temas, de hoje em diante você vai ser pescador de homens. Pedro ficou assustado. O Senhor disse: não temas, porque ele não estava a entender o que esse Senhor afinal quer comigo. Com certeza foi a mesma coisa que Deus disse para Adão e Eva: não temas. Senhor, eu tive medo, por isso me escondi. E Deus vai dizer: não temas, porque ainda há esperança para aqueles que creem em Jesus. O Senhor fez essa promessa e essa promessa se cumpre em nossas vidas. Quando nós lemos Gênesis 21, diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele de animais e vestiu Adão e sua mulher. O Senhor é o Deus que, vendo a nossa nudez, não se alegra em nos ver assim, mas prepara roupas para nós, para que nós não possamos andar despidos. Não temas. Eu estou aqui para voltar a te cobrir. Eu estou aqui para voltar a te trazer a vida. Esse é o projeto de Deus para com a humanidade. Mesmo não sendo merecedores da misericórdia de Deus, o Senhor ainda assim tem se importado conosco. E nós temos visto o seu agir em nossas vidas todos os dias. Quando nós nos levantamos, nós percebemos que as misericórdias de Deus se renovam em nossas vidas. Aquele que diz: afasta-te de mim porque sou um homem pecador, tem como resposta: não temas. Vamos para o livro de Isaías, o capítulo 55, versículo 1 a 7 diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei, vinde e comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Deliciai-vos com finas refeições, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá. Farei convosco uma aliança eterna, dando-vos as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Tu chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou.
Buscai o Senhor enquanto se pode achar, evocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém? Então Deus faz esse convite não só ao povo de Israel, mas para toda a humanidade. Deus é rico em perdoar. Deus, quando nós lemos esse texto, nós conseguimos perceber que as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas. Deus estava a dizer que iria restaurar o povo de Israel. O Senhor estava a dar a oportunidade para esse povo se voltar, porque estava distante. Viviam na rebelião, não serviam a outros deuses, não havia mais comunhão entre Deus e o povo de Israel, o povo que ele tinha escolhido para ser o seu representante na terra. Mas Deus, com o seu plano maravilhoso, então ele vai anunciar: venham, voltem-se para mim. Vocês que estão distantes, vocês que estão famintos, vocês que estão sem vestes, vindem. Quem não tem dinheiro, vindem, comprai sem dinheiro. O Senhor apela ao povo de Israel para que se volte para Ele. E é esse mesmo convite que nós encontramos em Jesus. Venham, todos vocês que têm sede, e eu vos darei a vida eterna. Nós lemos esse texto no livro de Apocalipse, a mesma promessa, o mesmo convite. E também nos leva a refletir na conversa que Jesus estava a ter com a mulher samaritana. Quando ele diz que eu sou a água viva, quem beber de mim jamais terá sede. O Senhor faz esse convite: vinde a mim, eu vou saciar a vossa sede. Vinde a mim, eu vou saciar a vossa fome. Deus tem realmente essa compaixão para com o povo que sofre, aqueles que estão perdidos no mundo das trevas. Deus não se alegra. Quando nós lemos, quando nós continuamos a meditar no livro de Ezequiel, nós vamos ver Deus a dizer assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Então esse Deus é que nos convida. Deus nos oferece o perdão. O perdão vem de Deus. Amém? É de Deus que nós achamos o perdão. O recomeço tem que ser somente em Jesus. Se nós queremos ter a vida restaurada, se nós queremos deixar os nossos maus caminhos, devemos deixar de nos esconder e ouvir a voz de Deus que diz: vinde a mim, vindem. Vocês estão perdidos. Vindem, que eu tenho o melhor para a vossa vida. Eu vos darei a vida eterna. Aquelas promessas que eu fiz vão se cumprir. Venham, venham, buscai, evoquem o meu nome e vocês vão me achar. Nós precisamos clamar para que o Senhor possa nos resgatar. Deixa os seus maus caminhos. Você que tem maus pensamentos, você que faz coisas que entristecem os outros, você que está sempre a passar por cima daquilo que é a vontade de Deus, busque a minha presença. O Senhor faz esse convite. Quando nós vamos para o livro de Isaías, vamos de Oséias, capítulo 14, versículo 1 a 9, nós vamos novamente ver as profecias de Deus, a mensagem de Deus para a humanidade. O Senhor fala para o povo de Israel por meio do profeta Oséias. O povo estava perdido, se prostituindo, vivendo uma vida impura, uma vida indigna. E o Senhor vai chamar a atenção para o povo: olhem como é que vocês estão a viver. E repreende o povo pela forma como ele vive. E vai dizer assim a palavra de Deus: Israel, Israel, volte para o Senhor, o seu Deus. Pois por causa dos seus pecados você ficou nessa situação terrível. Faça seus pedidos. Diga ao Senhor: ó Senhor, perdoe os nossos pecados. E por sua misericórdia receba nossos novos sacrifícios, o louvor dos nossos lábios. A Síria não pode nos salvar, e a cavalaria não pode nos salvar. Nunca mais chamaremos de nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram.
porque somente no Senhor os órfãos encontram socorro e amor. Quando Israel fizer isso, eu o curarei da sua infidelidade. Nada poderá deter o meu amor por eles, e a minha ira desaparecerá para sempre. Eu cairei sobre Israel, como o orvalho cai sobre as flores. Israel crescerá como o lírio, e as suas raízes serão profundas, como os dos cedros que crescem no Líbano. Seus brotos se espalharão, belos como oliveiras, perfumadas como as flores do Líbano. O povo de Israel voltará de longe, do exílio, e todos descansarão à minha sombra. Serão como campo de trigo, crescerão como uma plantação de uvas, e a fama de Israel será como o vinho do Líbano. Ó Efraim, fuja dos ídolos. Eu sou vivo e forte. Vou tomar conta de você. Eu sou como uma árvore que nunca perde suas folhas, e darei a você um fruto durante o ano todo. A minha misericórdia nunca falha. Quem for sábio deve entender essas coisas. Quem tem discernimento, ouça com atenção, pois os caminhos do Senhor são verdadeiros e justos, e os justos andarão neles, mas os pecadores tropeçarão. Amém? Então nós estamos a ver aqui essa declaração que Deus vai fazer para o povo de Israel. Oh Israel, Israel, volte-se para o Senhor, voltem-se para Deus. Oséias vai então trazer essa mensagem para o povo de Israel, para que eles se voltem. Ele vai apresentar esse Deus que é amoroso, esse Deus misericordioso, que está disposto a perdoar, que está disposto a receber de volta aqueles que estavam em conflito com Deus. Ele faz esse convite: voltem-se, venham. O amor de Deus não acaba. O Senhor está sempre disposto a dar para quem quer, a quem precisa. Os órfãos encontram socorro no Senhor. Deus realmente se importa com os homens. Então, essa mensagem que Oséias estava a passar para o povo de Israel, que estava em transgressão com a lei, o Senhor estava a dizer: venham, eu estou aqui disposto para vos receber novamente. Eu sou um Deus que ampara aquele que busca por socorro. Mas vocês precisam abandonar os vossos ídolos. Vocês precisam deixar os vossos maus caminhos. Quem for sábio e entender essas coisas, quem tiver discernimentos, deve ouvir com atenção. O Senhor nos apela para que nós possamos rever a nossa vida, que nós abandonemos o pecado, porque o Deus que nós servimos está disposto a perdoar, está disposto a nos receber. Deus é um Deus de intimidade, é um Deus que quer estar conosco, Ele se importa conosco. Mas para que isso aconteça é necessário que nós abandonemos o pecado. É necessário que nós possamos desfazer as alianças que fizemos com outros deuses. É necessário que nós possamos deixar aquilo que nos aprisiona. Precisamos clamar do fundo do nosso coração, porque por vezes não basta falarmos com os nossos lábios que não, eu quero abandonar o pecado, eu estou arrependido. É preciso que isso se reflita nas nossas ações. É necessário que com a nossa boca confessemos que o Senhor é o Salvador da nossa vida e possamos crer de todo o coração. Então quem reconhece que está errado precisa lutar com todas as suas forças para demonstrar que realmente há arrependimento. Porque a palavra de Deus diz assim: pois os caminhos do Senhor são verdadeiros e justos, e os justos andarão neles, mas os pecadores tropeçarão. Então precisamos ter a consciência que o Deus que nós servimos também é um Deus justo. Ele é misericordioso em perdoar. Mas o pecador não se safa diante da presença de Deus, aquele que não se arrepender dos seus maus caminhos, vai ser destruído. Então é necessário que nós possamos realmente mostrar honestamente que estamos arrependidos diante da presença de Deus. Não devemos brincar com as coisas
santas. Esse Deus que te resgata lá do sítio onde você estava escondido porque tens vergonha da tua nudez, Ele quer que você se apresente a Ele e você confesse o seu pecado com honestidade. Ele quer que você seja verdadeiro. Deus quer homens justos e verdadeiros. Ele já está te convidando, venha, eu vou te lavar, eu vou te vestir. Você só precisa quê? Mostrar a sua sujidade. Pai, está sujo onde? Senhor, está sujo aqui. Não, não é que Ele não esteja a ver. Ele vê. Ele conhece o nosso coração. Ele sonda a nossa alma. Mas Ele quer que da nossa boca, do nosso coração, saia o quê? A verdade. É necessário que você diga, pai, eu estou sujo aqui, tenho essa mancha aqui, eu me sujei aqui, fiz isso. Deus quer que nós confessemos os nossos pecados de forma honesta. Deus está de braços abertos para perdoar aquele que verdadeiramente reconhece os seus pecados. Então é necessário que nós sejamos verdadeiros, honestos com Deus. Com Deus. Vamos continuar a nossa meditação. Ainda no livro de Lucas, a nossa meditação está mesmo voltada para o livro de Lucas, no mesmo capítulo. Nós vamos ao versículo 27 e 32. E diz assim: depois disso, ele saiu e vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe, segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E Levi ofereceu-lhe um rico banquete em sua casa, e estavam com eles à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e os seus escribas criticavam os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Amém? Amém. Então, esse Jesus que nós servimos é bastante criticado, porque muitas das vezes nós olhamos para os pecadores como nós e dizemos assim: ele não é digno de estar com Jesus. Esse que faz, que rouba, que mente, que adultera, esse fornicador. E as pessoas ficam nessa revolta. É como nos leva lá novamente a história de Jonas, quando o Senhor diz: vai, prega o arrependimento à cidade de Nínive, para que se arrependa. Em 40 dias prega. E Jonas diz: não, Senhor, eles não merecem. Então os fariseus estavam a olhar para Levi, estavam a olhar para os publicanos dessa forma. Mas como é que o vosso mestre senta, come e bebe com esses pecadores? Ele não tem juízo o quê? Como é que vai sentar com essas pessoas impuras? Como é que vai sentar com essas pessoas? E Jesus, na sua infinita bondade, no amor que Ele tem por nós, Ele vai dizer: eu vim para quê? Eu vim para aqueles que precisam de médicos, aqueles que se consideram doentes. Eu não vim para aquele que se sente são. Eu vim para salvar o pobre pecador. Eu vim chamar aquele que está desviado para o arrependimento. Vocês que se sentem justos, vocês não precisam de mim. Quem acha que não precisa de Jesus é aquele que se sente saudável. Eu não vou precisar de Jesus para quê? O que Jesus vai fazer na minha vida? Mas Jesus, Ele veio para curar aquele que está doente. O pecado nos adoece. O pecado nos deixa vulneráveis. E nos leva à morte eterna. Então, Deus, na sua infinita bondade, enviou o seu Filho para que a humanidade fosse liberta do poder das trevas, do poder da morte. Jesus veio para nos dar vida.
E é isso que os fariseus não entendiam. Como é que é possível o vosso mestre comer e sentar à mesa com esses homens pecadores? Como é que é possível? Mas Jesus mostra para todos nós que Ele se importa com o doente, o que está a morrer no pecado. Ele veio para salvar o pecador. Ele veio para trazer vida. Então, por que nós temos que continuar nas nossas enfermidades? Por que nós temos que continuar doentes? Se nós temos aí um médico para nos tratar? Se Jesus é a cura da nossa vida, por que nos escondermos dele? Quando nós estamos doentes, ficamos em casa? Não. Fizemos o quê? Vamos ao hospital para nos tratarmos, não é isso? É isso que o Senhor espera de nós, que nós o procuremos para que possamos ser curados. Esse é o convite que Jesus faz para todos nós. Nós precisamos nos voltar a Deus para que sejamos curados. A humanidade está doente. A cada dia que passa, os valores morais vão sendo cada vez mais destruídos. As pessoas não vivem segundo os princípios bíblicos. A humanidade está cada vez mais afastada da presença de Deus. As famílias estão destruídas. Os jovens na bebida, na prostituição. As famílias não há tempo para Deus. Há muitos divórcios, muita infidelidade, muitas mortes por conta dessas práticas. A humanidade está perdida. Está doente e precisa de um médico. Cristo é o verdadeiro médico. Amém? Nós precisamos nos voltar a Jesus. Ele é o nosso médico. O Senhor não se alegra com a morte do pecador. Ele quer te salvar. Ele quer me salvar. Ele não quer que nós permanecemos no pecado. Mas Ele espera de nós que consigamos reconhecer que estamos doentes, que estamos nus, que precisamos de vestes. Ele quer que nós olhemos para nós e percebamos que estamos sujos e precisamos ser lavados. E o sangue de Jesus nos lava do pecado. É preciso que sejamos honestos diante de Deus. A mão de Deus não está encolhida para que Ele não possa estender a mão para nos socorrer. O Senhor está sempre disposto. Os ouvidos de Deus não estão fechados para que Ele não possa ouvir o nosso grito de socorro. O que nos afasta de Deus? É o pecado não confessado. Quando nós não nos arrependemos desse pecado e permanecemos nesse pecado e não lutamos para abandonar esse pecado, isso nos afasta da presença de Deus. O homem sem Jesus não tem valor, não tem nenhum valor, é lixo. Precisa de Jesus. É um homem doente, sem Jesus você é doente. Sem Jesus você é uma pessoa nua. Sem Jesus você está sujo. Então você precisa clamar a Deus para que te lave, para que te cura, para que te cubra. Mas Jesus só vai fazer isso se você apresentar a Ele o seu coração. Se você se apresentar diante dele e dizer: Senhor, eu não sou digno de estar em sua presença. Por quê? Porque eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Eu pequei contra ti, eu pequei contra o próximo. Precisamos confessar o nosso pecado. Se nós confessarmos o nosso pecado, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Há essa promessa em Jesus. Deus nos faz essa promessa e se cumpre em Jesus. Mas nós, por vezes, não queremos aproveitar essas oportunidades que o Senhor nos tem dado. Por vezes pensamos que se acordamos é para beber mais, é para roubar mais, é para mentir mais, é para invejar mais, é para ter maus pensamentos, é para ser mais rancoroso. Não! Nós só nos levantamos a cada dia porque o Senhor nos está dando uma chance para transformarmos a nossa
vida. O Senhor quer que nós estejamos com Ele. Você quando levanta e tem saúde, não grita, hoje tenho saúde, vou beber de novo. Vou me embebedar. Hoje tenho saúde. Vou voltar novamente lá para aquele hotel para ir me prostituir. Hoje eu tenho saúde. Vou enganar mais. Como eu sou um bom burlador e invento boas coisas, hoje vou conseguir mais um negócio. Não é para isso que o Senhor nos criou. Não é para isso que o Senhor faz com que acordemos mais no dia seguinte. Não é para isso. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Deus quer que nós voltemos para casa, ao lugar onde nós estávamos, que é o jardim do Éden. Deus quer que nós voltemos para lá. Deus espera cada um de nós, todos os dias. Assim como o pai espera pelo filho que pediu a sua herança, quando nós lemos a história do filho pródigo, que disse, Senhor, eu quero parte da minha herança. E esse pai, olhando para o filho, tá bem, filho, você é livre, vai viver como você quer, entregou. Mas ainda assim esse pai esperava pelo filho. Tinha essa esperança, oh meu Deus, que ele volte para casa. Esse mesmo Deus que nos conta essa parábola, que está à espera de nós, essa parábola que Jesus nos conta, é Deus que está à espera de nós, que nós voltemos para casa. O Senhor tem vestes novas, assim como aquele filho encontrou vestes novas. O Senhor tem um banquete para aqueles que voltam. A palavra de Deus diz que há uma festa muito grande quando um pecador se arrepende. Deus espera que nós voltemos para casa. Você que está perdido, que caminha sem direção, sem rumo, volte-se para Deus. Quantas vezes nós pensamos que estamos em casa, mas afinal de contas também não desfrutamos das bênçãos que o Senhor tem para nós em casa, como aquele irmão do filho pródigo. Estava com o pai, mas não desfrutava da alegria de estar com o pai. Das bênçãos que tinha em sua casa, de ter compartilhar com o seu pai. Quantas vezes nós nos achamos cristãos, nos reunimos, mas ainda assim a vida está vazia. O Senhor também espera por nós, que sejamos mais íntimos dEle, que nos aprofundemos mais na palavra, que tenhamos prazer em estar em sua presença, porque não basta estar na mesma casa. Nós podemos estar na mesma casa e nos cruzar. Bom dia, pai. Bom dia. Como é que passou a noite? Tudo bem. Mas você não tem prazer de olhar para a cara do teu pai. É mesmo só de bom dia e cada um vai para o quarto e não há contato. Por vezes é assim que nós estamos na presença de Deus. Dizemos que estamos com o pai, mas não temos prazer de estar com Ele. Porque a nossa vida não é totalmente rendida a Deus. Não temos aproveitado o nosso tempo, a nossa saúde, tudo que o Senhor nos proporciona para servir ao Senhor e glorificar a Ele. Esse convite também é para aqueles que acham que estão em casa, mas que na verdade não têm prazer de estar com o Pai. O Pai quer que nós sentemos à mesa com Ele, comamos com Ele, que partilhemos com Ele o nosso dia, que contemos para Ele os nossos segredos. O Senhor nos espera todos os dias assim. Assim como Ele espera aquele que está perdido, assim como Ele vai à busca da ovelha que se perde, Ele também quer que aqueles que estão dentro possam cada vez mais fortalecer os seus laços de amor. Apesar de estarmos nessa condição, o Senhor ainda assim nos ama. O Senhor quer que nós nos voltemos para Ele. Amém? Amém. No livro de Apocalipse, no capítulo 16, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: Eis que venho como veio um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Amém? Então, Apocalipse capítulo 16, versículo 15.
Então, a palavra de Deus nos apela a termos esse cuidado. Precisamos estar preparados todos os dias. Precisamos vigiar. Precisamos nos vestir para que não sejamos achados nus e não passemos vergonha. Porque por vezes nós vamos caminhando pelas ruas nus. Como o pai não está, então podemos andar nus, ninguém está a nos ver. Fizemos as coisas que fizemos. O pai não está. Mas a palavra de Deus diz que eis que venho como um ladrão. Nós não sabemos a hora nem o dia em que Cristo virá. Nós não sabemos a hora nem o minuto em que deixaremos de respirar. Porque Cristo pode vir e nos achar vivos, podemos ver Ele descer, como também podemos não ter a graça de experimentar isso. Mas ainda assim, todos aqueles que morrem em Jesus têm a consciência de que não está tudo acabado, não é isso? Todos nós temos essa consciência. Se Jesus nos encontrar vivos, amém. Se nos encontrar sem vida, se estivermos a dormir também, amém. Mas que durmamos no Senhor. Então precisamos vigiar. Precisamos guardar as nossas vestes para que não fiquemos sujos. Precisamos ter o cuidado para não estarmos a caminhar nus e sermos achados assim, para não passarmos vergonha. Deus espera que nós aproveitemos essa oportunidade todos os dias, para que amanhã nós não tenhamos desculpas. Deus quer nos ver renovados e transformados. Este é o dia, esta é a hora. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco. De repente, já não estaremos aqui. E vai ser, na verdade, mesmo vergonhoso. Quando a palavra de Deus diz que vão passar vergonha, precisamos não esquecer isso. Se é vergonhoso estar nu, estamos com roupas porque não queremos nos mostrar nus. Imaginem como é que vai ser no dia do juízo final. Você sem vestes lá diante de todo mundo. Quão vergonhoso será? Quão vergonhoso. Então que nós possamos nos vestir da glória de Deus. Que possamos nos lavar no sangue de Jesus para estarmos purificados. Que possamos nos curar, porque o sangue de Jesus nos purifica e nos cura. Que possamos buscar a Jesus enquanto se pode achar. Enquanto está perto, porque amanhã poderá ser muito tarde. Precisamos abandonar o pecado e abraçar a Jesus de todo o coração. Precisamos deixar de viver uma vida sem intimidade com o Pai, estar em casa, mas não ter prazer de estar com Ele. Precisamos estar à mesa com o Pai. O Senhor espera de nós isso. Que possamos visitar a nossa vida, assim como Pedro foi fazer um exame, um check-up, e disse, eu não sou digno de estar em tua presença, afasta de mim. Que possamos olhar para nós, há dignidade? Se não há, que confessemos os nossos pecados. Porque esse mesmo Deus tem prazer em nos perdoar e nos dar uma nova vida. Ele veio para que aquele que estava perdido possa ser achado. Ele veio para que nós possamos ter um abrigo, um lar. Ele veio para socorrer os órfãos oprimidos, libertar os que estão presos. Ele veio para suprir a necessidade do pobre e do miserável. Sem Jesus nós somos miseráveis. Ele veio para nos fazer pescador de homens, para levar a palavra, o evangelho. Você que já se vê vestido, olhe para os teus irmãos que estão nus. Quantos é que precisam de vestes? Quantos doentes? Quantos estão sujos na lama? E se nós sabemos que a palavra de Deus tem esse poder para transformar vida, por que não levar a palavra? Por que não testemunhar com as nossas vidas? Olhem para mim, recebi novas vestes. É claro que muita gente olha para a nossa vida e diz assim, uau, tem vestes lindas. Quem nos veste é o Senhor, amém?
Então vamos também orar por aqueles que estão sem roupa, que estão nus, para que o Senhor também possa descobrir a sua nudez. Vamos orar por aqueles que estão doentes. Jesus diz, eu vim para que o doente possa ter saúde. Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Por que não levar os doentes a Jesus? Senhor, este é o fulano, está doente, cure esse. Senhor, este é o fulano, está sujo, lave-o. Esse é o desejo de Deus, que nós anunciemos que Ele é o Salvador, que Jesus é o Salvador da humanidade. O Senhor espera de nós isso. É por isso que Jesus convidou Pedro e seu irmão e os outros que com ele estavam lá a fazer a pesca. Vindem, que eu vos farei pescador de homens. É a mesma coisa que o Senhor está a fazer para nós hoje. Venham, vou vos vestir, vou vos lavar, vou vos curar e vou vos fazer pescador de homens. Nós não somos curados para ficarmos a nos envaidecer. Eu receber cura do Senhor. Não. Somos curados para anunciar que aquele que me curou também pode te curar. E uma das formas de declarar isso não é com os nossos lábios, mas é com a nossa vida. As pessoas precisam ver em nós transformação. As pessoas precisam ver em nós que houve realmente arrependimento. E que o Deus que nos perdoou também pode perdoar o nosso próximo. Amém? Então que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos aproveitar essa oportunidade de nos voltarmos para Jesus, porque ninguém sabe nem a hora, nem o dia em que Ele virá, e nem muito menos quando é que nós partiremos desta vida. Então devemos aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá para revermos a nossa vida e nos reconciliarmos com Cristo, que possamos fazer as pazes com Deus. Amém?